Olá pessoal da primeira série, estou trazendo aqui esse vídeo aula, fazendo um pequeno resumo de todo o conteúdo que foi estudado no capítulo 2 do nosso material didático, que fala sobre o conjunto dos números racionais, certo? Esse material eu vou disponibilizar o vídeo aula para vocês, bem como esse material em PDF para quem desejar imprimir ou fazer algumas anotações ou deixar registrado em seu caderno. Então pessoal, o conjunto dos números racionais ele vai ser representado por qualquer número que pode ser escrito na forma de uma razão entre dois números inteiros. Matematicamente falando, isso pode ser representado dessa forma aqui, ó. Conjunto dos números racionais, ele vai ser formado pelos elementos que podem ser escritos na forma de uma fração, de A sobre B, onde A e B pertencem aos números inteiros e B obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Como exemplo, nós temos, por exemplo, o número 5. Eu posso representar o número 5 como sendo 10 sobre 2, por exemplo, ou posso representar como sendo 25 sobre 5. Um outro número é o 0,5, onde a gente pode escrever como sendo 1 sobre 2, e por aí vai, certo? Aqui na parte das propriedades, a gente tem aqui a primeira propriedade, que diz assim, o conjunto dos números racionais ele é infinito. Se ele vai ser formado pelos números naturais inteiros, que vão estar contidos dentro desse conjunto, então, obviamente, se os números naturais inteiros são infinitos, então, obviamente, esse conjunto dos números racionais ele também será infinito, certo? Segunda propriedade. Entre dois números racionais, sempre há outro número racional. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma reta numérica. Aqui você vai ter 0, 1, 2. Sabendo que 1 e 2 também são números racionais, a gente sabe que aqui, entre o número racional e outro, a gente terá sempre um outro número racional. E aí, por exemplo, entre 1,5 e 2, a gente vai ter outros números racionais, como 1,7, 1,8, e por aí vai, certo? Terceira propriedade diz que todo número racional diferente de zero possui um inverso. Então, vamos supor, pessoal, o que seria o inverso de um número? Se eu tenho aqui o número sobre 2, o inverso dele vai ser 2 sobre 1, certo? Então, o inverso é você inverter o numerador com o denominador desse valor. E a quarta propriedade, ele diz que o conjunto dos números racionais é fechado em relação às 4 operações básicas. Que aqui significa que se você efetuar qualquer uma das 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, dentro do conjunto dos números racionais, você sempre vai obter um número racional. Certo? Vou montar só um esquemazinho para a gente entender aqui como é o conjunto dos números racionais. Aqui a gente vai ter o conjunto dos números racionais, certo? Que eu vou representar aqui pela letra Q. Dentro desse conjunto dos racionais, a gente vai ter o conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números positivos e negativos. E aqui dentro dos inteiros, a gente vai ter o conjunto dos números naturais. Então, essa aqui seria uma representação desses conjuntos que estudamos até agora. Agora, indo aqui para a parte de ordenação, tá? Quando a gente fala de ordenação de números racionais ou qualquer outro tipo de número, a gente está querendo basicamente demonstrar uma relação que existe entre comparar esses números, tá? A gente está se referindo à comparação entre esses números. Como é que a gente faz para comparar números? A gente usa os símbolos, maior que, ou o símbolo menor que são os símbolos de desigualdade. Maior ou igual que, e por aí vai, certo? Olhando aqui para esses dois valores que temos aqui, o símbolo que seria, que relacionaria de forma correta esses dois números,
seria que símbolo? Primeiro a gente precisa se atentar aqui a um detalhe. Aqui eu tenho 2,3 e aqui eu tenho 2,31. Para a gente deixar esses dois números com a mesma quantidade de casas decimais, ó, eu vou acrescentar um zero aqui. 2,3 é a mesma coisa que 2,30. E eu tenho 2,31. Como esse número aqui, ele é maior do que o outro, né? Então, a gente vai utilizar o símbolo de menor que. Ou seja, 2,30 é menor que 2,31, certo? Indo para o próximo exemplo aqui, nós temos 2/3 e 5/3. Quando a gente compara frações, pessoal, a gente tem que fazer com que os denominadores eles fiquem iguais, certo? E aí, para determinar quem é maior, é só a gente olhar para o numerador, para o número que fica em cima. Que nesse caso aqui também a gente vai usar o símbolo menor que. 2/3 é menor que 5/3. Agora, nesse último exemplo aqui, ó, observe que os denominadores, eles são o quê? Diferentes. Aqui é 5, aqui é 2. Então, como é que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo é fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o denominador da segunda e vou multiplicar por toda a primeira fração. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o denominador da primeira fração e vou multiplicar por toda a segunda fração. Ó. Aí nós vamos ficar 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Observe que agora elas estão com denominadores iguais, né? Tem um 10 aqui e tem um 10 aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Agora eu posso compará-las. E nesse caso, o símbolo também utilizado aqui vai ser o símbolo de menor que. 8 décimos é menor do que 15 décimos, certo? Então, para a gente fazer essa comparação, a gente sempre vai ter que usar esse recurso aqui, para facilitar com que a gente enxergue qual delas é maior ou menor que a outra. Agora, quando a gente fala de número racional, a gente também precisa se atentar ao detalhe que esses números eles podem ser convertidos, né, de fração para decimal e decimal para fração. Apesar de vocês já terem estudado esse conteúdo, eu vou só revisar aqui com vocês para que vocês possam relembrar, certo? Primeiro eu quero aprender aqui a converter uma fração em um número decimal. Para fazer isso, pessoal, é só a gente efetuar a divisão. Numerador dividido pelo denominador. Aqui eu tenho, ó, 3 sobre 8. Então, a gente vai efetuar a divisão. Observe que 3 não dá para dividir por 8. O que é que eu faço? Acrescento um zero aqui e um zero e uma vírgula aqui. Aí nós ficamos com 30 dividido por 8. Aí eu sempre gosto de falar para os alunos que você pode pensar da seguinte forma. Quantas vezes o 8 cabe no 30? Apenas 3 vezes, né? Porque se você colocar 4 vezes, vai dar 32 e vai passar desse valor. Então, 3 vezes 8 dá 24. 30 menos 24, sobram 6. 6 não dá para dividir por 8. Aí a gente acrescenta novamente um zero. Ficamos com 60 dividido por 8. Aí eu pergunto, quantas vezes o 8 cabe no 60? Cabe 7 vezes. Se você colocar 8 vezes, 8 vezes 8 dá 64. Então, só vão caber 7 vezes. 7 vezes 8 dá 56. 60 menos 56, sobram 4. 4, a gente coloca um zero novamente. Ficamos com 40 dividido por 8, que aí vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40, e 40 menos 40, 0. Então, esse número na forma decimal é 0,375. Quando o número ele possui uma quantidade finita de casas decimais, a gente chama ele de decimal exato. Decimal exato, certo? Vamos aqui para o próximo exemplo. Eu tenho 3 sobre 15. Ou, perdão, 7 sobre 15. Então, é só a gente efetuar a divisão. Sim, pessoal, vão perdoando a voz, é porque eu ainda estou um pouco gripado, então vão desculpando aí por isso. Aqui nós vamos ter, pessoal, 7 sobre 15. 7 dá para dividir por 15? Não. Então, o que é que a gente faz? Eu acrescento um zero aqui, um zero e uma vírgula aqui
no nosso quociente. Ficou 70 dividido para 5. 70 dividido para 15. Pessoal, quantas vezes o 15 cabe no 70? Apenas 4 vezes. Certo? 4 vezes 15 dá 60. 70 menos 60 sobram 10. Aí 10 não dá para dividir por 15. Aí o que é que a gente faz? Coloco mais um zero. 100 dividido para 15 vai dar 6, né? 6 vezes 15 também vai dar 90. 100 menos 90 sobra 10. Aí colocamos mais um zero. 100 dividido por 15 vai dar 6 novamente. E observe que esse processo ele vai ficar se repetindo indefinidamente. Ó. Sobra 10 novamente, aí ele vai ficar se repetindo. Ou seja, esse número aqui ele vai continuar se repetindo. Então, significa o quê? Que esse número aqui, 7 sobre 15, ele vai ser igual a 0,4666. Que vai ficar se repetindo. Deixa eu só afastar um pouquinho a continha para cá, para não atrapalhar o entendimento de vocês. Certo? Quando a gente encontra esse resultado aqui, pessoal, a gente fala que ele é uma dízima periódica. Dízima periódica. Por que ela é chamada de uma dízima periódica? Porque ele é um número que ele vai ser um decimal infinito, só que ele vai se repetir de forma periódica. Observe que aqui, ó, o número que está se repetindo é o 6. Então, ele está se repetindo indefinidamente. Por isso que ele é chamado de dízima periódica. Esse número, a gente pode representar ele nessa forma que está aqui, ou a gente pode representar ele assim, ó. 4, 6 e o tracinho em cima. Esse númerozinho que se repete, a gente chama ele de período. Certo? Então, esse númerozinho vai se repetir, a gente vai chamar ele de período. Aí a gente coloca o tracinho em cima dele, que é para indicar justamente que esse número aqui, apenas ele, está se repetindo indefinidamente. Certo? Agora vamos fazer o processo contrário, né? Agora a gente tem um número decimal e a gente quer transformar ele para a sua forma de fração. Tá bom? Primeiro aqui, ó, tem um 0,016. Para fazer isso, é só a gente fazer o quê? Ó? Escrever o número como se ele não tivesse vírgula. Coloca o número 1 embaixo. Aí vamos contar quantas casas decimais ele tem. Ó. Ele vai ter 3 casas decimais. Então, você vai colocar 1, 2, 3 zeros. Pronto, só isso aqui, tá, pessoal? Só que observe que essa fração aqui, ela ainda consegue ser simplificada. Dá para dividi-la por 2. Então, vamos simplificar. Dividindo isso aqui por 2, ó, 16 dividido para 2 dá 8. 1000 dividido por 2 dá 500. Aí observe que isso aqui dá para simplificar novamente por 2. Ó. Simplificando isso novamente por 2, 8 dividido para 2, 4. 500 dividido para 2, 250. Aí observe o que, pessoal? Aqui a gente consegue dividir novamente por 2. Certo? Dividido por 2, dividido por 2. Aí a gente vai obter 2 sobre 125. Aí aqui a gente já não consegue mais dividir. Então, o resultado dessa fração é a transformação desse número decimal em fração é 2 sobre 125. E a gente pode provar isso aqui na calculadora. Ó. 2 dividido por 125 dá exatamente o valor que a gente tinha ali encontrado. Vamos aqui para o próximo. Isso aqui é um decimal exato, certo, pessoal? Para transformar um decimal exato é esse processo. Porém, quando a gente está trabalhando com dízimas periódicas, aí a gente já utiliza um processo um pouco diferente, certo? A gente vai ter que fazer mais alguns cálculozinhos aqui. Deixa eu só subir esses valores aqui mais para cima. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, ó, vai ser o quê? Chamar essa nossa dízima de uma letra qualquer. Chamar aqui de x. X é igual a 1,2222.
Segundo passo, ó, eu vou multiplicar toda essa equação 1, essa equação que eu chamei de equação 1, eu vou multiplicá-la por 10, certo? Aí eu vou ficar com uma equação 2, que vai ficar assim, ó. 10 vezes x, 10x. 10 vezes esse número, a vírgula só vai andar uma casa para a direita. Então, vai ficar 12, a vírgula vai vir para cá. 12,2222, certo? Observe o que, pessoal, aqui, ó. Essa dízima periódica, ó, está igual a essa dízima periódica. Então, o que é que eu vou precisar fazer agora? Ó? Eu vou pegar essa equação 2 e subtrair da equação 1. Fazendo aqui a subtração, nós vamos ter, ó, 10x igual a 12,222 menos x, que é igual a 1,222. Deixa eu ajeitar esse tracinho aqui. Pronto. Efetuando aqui essa subtração, a gente vai ter, ó, 10x menos 1x aqui, né? Isso aqui vai ficar 9x igual. Quando for subtrair essa parte aqui, pessoal, observe que as partes decimais, elas são iguais. Então, eu posso o quê? Cancelar. Se você tem uma coisa menos ela mesma, a gente pode cancelar. Então, sobrou pra gente aqui 12 menos 1, que vai dar quanto? 11. Portanto, x é igual, o 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 11 sobre 9. E aí, para comprovar, a gente pode usar aqui a calculadora. 11 dividido para 9, 1,22222, que é justamente o valor que a gente tinha inicialmente. Certo? Espero que tenham ficado compreendido essa parte aqui. Agora, vamos para um outro exemplo, né? Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um 2,045. Observe, ó, que o 45 ele está com um traço em cima. Ou seja, significa que a dízima periódica aqui é o 45. Então, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Vou chamar aqui da minha equação 1 esse valor, 2,045. Vou escrever assim para ficar melhor de vocês compreenderem. Agora, ó, vou pegar essa equação 1 e vou multiplicá-la por 10. Multiplicando ela por 10, a gente vai encontrar uma segunda equação. Ó, aí você faz 10 vezes esse, depois 10 vezes esse outro. Certo? Aplica a propriedade das equações, né? Você multiplica um lado, você tem que multiplicar o outro também. 10 vezes x, a gente encontra 10x igual 10 vezes esse número, a vírgula ela só vai deslocar aqui uma casa. Vai ficar 20,45, 45, 45. Observe, pessoal, que essa parte decimal aqui não está igual a essa outra parte. Então, a gente não pode fazer esse processo que a gente tinha feito na questão anterior. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos multiplicar novamente por 10. Por que multiplica por 10, tá, pessoal? Porque a gente não vai interferir em nada assim na parte numérica em si, né? A gente vai só estar deslocando a vírgula do número uma casa para a direita. Multiplicando aqui por 10, ó, 10 vezes 10x dá 100x. 10 vezes esse número, a vírgula vai deslocar só uma casa para cá. Vai ficar 204,5. E aqui nós vamos ter, ó, 45, 45, 45. Se repetindo indefinidamente. Se a gente analisar, pessoal, essas três equações aqui, ó, essa começa com 5, essa é só o 45 e essa começa com 0. Observe que nenhuma delas a gente tem as mesmas partes decimais se repetindo. Então, novamente, vamos multiplicar novamente por 10. A gente faz esse processo até encontrar duas equações onde as partes decimais infinitas elas sejam iguais. Multiplicando aqui por 10, aí nós vamos ter a nossa quarta equação. 10 vezes 100x vai dar 1000x. 10 vezes esse número, ó, a vírgula ela vai deslocar para cá. Vai ficar 2045,45, 45, 45.
Se a gente for analisar agora, ó, observe que eu tenho essa equação com essa parte infinita e tenho essa equação com essa parte que é infinita. Ou seja, duas equações onde vão ser iguais, né? Eu tenho essa e tenho essa outra aqui, ó. Elas têm a mesma parte decimal. Então, vai ser justamente elas duas que a gente vai querer utilizar, ó. Eu vou pegar a minha equação 4 menos a minha equação 2. Sempre você pega a maior menos a menor. Escrevendo elas aqui, a gente vai ter 1000x igual 2045, que se repete, né, indefinidamente. E a segunda a gente vai ter 10x igual a 20,45. Estou escrevendo assim para poupar aqui espaço, certo? Fazendo aqui as continhas, nós vamos ter 1000x menos 10x, 990x. Aqui, nessa parte aqui, a gente pode cancelar essas duas partes que são iguais. 2045 menos 20 fica 2025. Logo, 990 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, nós vamos ter 2025 dividido por 990. Aqui daria para a gente simplificar, tá, pessoal? Por 5. Essa fração aqui, pessoal, que a gente obteve como resultado, ela daria para simplificar bastante, tá? Mas aí, para a aula não ficar muito longa, eu vou deixar ela nesse formato e vamos só provar aqui para vocês, ó. 2025 dividido por 990, a gente encontrou exatamente, ó, o número que a gente tinha lá em cima, que era 2,0, né, 45 e assim indefinidamente. Agora a parte de operações, tá, pessoal? Eu trouxe aqui uma questão prática para a gente revisar as operações, certo? Onde vai envolver basicamente todas as operações envolvendo frações. Então vamos resolver essa questão aqui, ó. Ele quer saber o valor de toda essa expressão aqui, ó. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que em expressões a gente resolve primeiro os parênteses, né? Então vou resolver primeiro aquele parênteses lá em cima. Então nós vamos ter 1 menos... Pessoal, 1/6 menos 1/3, observe que os denominadores, elas são diferentes. Então a gente tem que fazer o MMC, ó. Calculando o MMC de 3 e 6, a gente vai obter, ó, 3 e 6, que dá para dividir por 2. 3 não dá, repete. 6 dividido por 2 dá 3. E por 3, né, que vai ficar 1 e 1. Então, o MMC desse primeiro é 6. Então, a gente vai ficar com isso aqui, ó. 6. Aí, a gente tem aquela regrinha, né, ó. A gente pega esse número, divide pelo de baixo e o resultado a gente multiplica pelo de cima. Então, ó, 6 dividido aqui para 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Aí, agora, ó, 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, aquela parte ali de cima vai ficar assim, ó. Certo? Aí, agora vamos aqui, dividido. Vamos resolver essa parte de baixo, ó. Mesmo caso aqui, ó. A gente tem 1/6 mais 1/2 ao quadrado mais 3/2. Vamos resolver primeiro o que está dentro desse parênteses, certo? Se a gente calcular o MMC agora aqui, ó. O MMC de 6 e 2, ou 2 e 6, né, como queiram, a gente vai ter, ó, dá para dividir por 2, aqui fica 3, aqui fica 1. 3 só dá para dividir por 3, aqui fica 1. Então, o MMC vai ser o mesmo que a gente fez anteriormente, ó, 6, certo? Então, a gente vai fazer o mesmo processo para essa fração. Coloca aqui, ó, denominador 6. E tudo isso aqui está elevado ao quadrado, né? E divide, ó. Divide pelo de baixo. O resultado a gente multiplica pelo de cima. Certo? Ó. Divide pelo de baixo e o resultado a gente multiplica pelo de cima. É aquela regrinha, né? 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 6 dividido aqui para 2 dá 3.
3 vezes 1, 3. E tudo isso mais 3 meios. Resolvendo isso aqui, ó, a gente vai ter 1 menos. Aqui dentro eu tenho 1 menos 2. Vai ficar menos 1 sobre 6. E aqui embaixo, ó, eu vou ter 1 mais 3. 1 mais 3, 4. Eu vou ficar com 4 sextos ao quadrado mais 3 meios. Certo? Aí vamos continuar aqui a nossa resolução aqui embaixo. A gente está resolvendo agora essa parte aqui, ó. Aqui nós vamos ter um joguinho de sinais, né? Menos com menos aqui. Vou ter aqui, ó, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 1 mais 1 sexto dividido por 4 sextos ao quadrado, certo? Pessoal, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração logo, certo? Posso fazer isso? Claro que pode, ó. Simplificando essa expressão aqui por 2, a gente vai ter, ó, simplificando por 2. Vou colocar aqui, ó, simplificando por 2. A gente vai ficar com 2 terços ao quadrado, certo? Mais 3 meios. Resolvendo agora aqui essa parte de cima, ó, sempre que eu não tiver denominador aqui embaixo é 1, certo? Se você fizer o MMC de 1 e 6, você vai encontrar o MMC 6, né? Aí você vai fazer aquele mesmo processinho, ó. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Aí vamos fazer aqui, ó. 6 dividido para 1 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido aqui, ó, para 6. Vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. E na parte de baixo, a gente vai ter 2 terços elevado ao quadrado, ó. Esse expoentezinho aqui, ele vale tanto para o de cima, como também ele vale para o de baixo. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 3 elevado a 2 dá 9. Mais 3 sobre 2. Resolvendo agora, ó, a gente vai ter, aqui na parte de cima, a gente vai ficar com 7. Deixa eu fazer com a mesma cor para ficar melhor de vocês identificarem. 7 sextos. Aí na parte de baixo, ó, a gente vai ficar com... Primeiro tem que fazer o MMC, né? Entre esses dois caras aqui, ó. O MMC de 2 e 9, pessoal, é 18. Então, eu já vou adiantar aqui pra gente ganhar tempo. É 18. Aí faz aquela mesma regrinha, certo? Ó, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Aí nós vamos ter 18 dividido para 9 dá 2. 2 vezes 4, 8. Mais 18 dividido para 2 dá 9. 3 vezes 9, 27. Veja que nossa conta já está diminuindo. Aí nós vamos ter aqui, ó, 7 sextos dividido por esse resultado aqui, ó. 8 mais 27 dá 35 sobre 18. Agora, pessoal, observe o que, ó. Eu tenho aqui uma fração sendo dividida por outra fração. Aí, como é que a gente faz, ó? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso, ó, é você trocar os números da posição. Então, aqui fica 35 sobre 18. Certo? Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá bom? Sim, pessoal, aqui, né? Só confundir aqui, né? A gente tem que trocar o 35 sobre 18. Aí vamos ficar com 18 sobre 35. Certo? Aqui, pessoal, dá pra gente fazer algumas simplificações, tá bom? Aqui eu tenho, ó,
7 por 35, se eu dividir esses dois caras aqui por 7, eu vou ficar aqui embaixo da minha fração com 5, porque é como se eu tivesse pegado esse 35 e dividido para 7, que dá 5. E aqui em cima, ó, eu simplificando esses caras, ó, 18 dividido por 6, isso aqui vai dar 3. Então, a nossa resposta final, 3/5. Então, seria a alternativa D, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Agora a gente vai falar, para finalizar aqui a nossa aula, sobre o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto aqui, pessoal, ele vai ser formado por todos os números que não podem ser representados na forma... Esqueci aqui, ó, na forma de uma fração de 2 inteiros, certo? Então, basicamente, esses números vão ser formados pelas raízes não exatas, tá certo? Então, toda raiz que ela não tem raiz exata, a gente vai dizer que ela é um número irracional. Além disso, a gente tem o número π, que é uma constante matemática, que também é um número irracional. Aqui eu montei esse diagramazinho para vocês, que tem no livro de vocês, que é para na hora que vocês forem identificar se o número ele é racional ou irracional. Vocês podem fazer a seguinte pergunta, ó. Esse número é uma representação decimal finita? Se a resposta for sim, ele já é um número racional. Se ele não for finito, a resposta for não, aí a gente faz outra pergunta, ó. Essa representação decimal é periódica? Ou seja, ela se repete de forma através de períodos, né, de números que se repetem com um padrão? Se a resposta for sim, é porque é um número racional, né? A gente vai ter, por exemplo, as dízimas periódicas. E se a resposta for não, esse número vai ser irracional, certo? Então, se o número ele se repete com um padrão, através de períodos, ele é racional. Se o número se repete de forma desordenada, então a gente diz que ele é irracional. Aqui eu coloquei a parte de operações nos irracionais, né, que vocês já estudaram no 9º ano, que são as operações envolvendo radicais. Primeiro, a adição e subtração, né? Observe que quando a gente soma duas raízes que são semelhantes, né? Se você tem uma raiz de 3 com mais uma raiz de 3, você vai obter 2 raiz de 3. Agora, observe que você aqui tem uma subtração de duas raízes que não são semelhantes. Então, aqui a gente não tem o que fazer com elas, ó. Elas vão ficar do jeito que estão. A gente não pode subtrair elas porque são raízes que não são semelhantes. Nesse caso aqui, ó, essas raízes são semelhantes? Sim, ó, eles possuem a mesma raiz aqui, ó. Então, aí é só a gente fazer o quê, ó? Resolver a parte dos coeficientes e conservar a raiz, ó. Então, a gente vai ter... Nós vamos ter aqui 2 menos o 5. A gente vai encontrar menos 3 raiz de 2. Nesse outro exemplo, ó, raiz de 3 menos raiz de 3. Se você tem uma coisa menos ela mesma, o resultado é 0. E aqui, ó, a gente também tem radicais que são semelhantes. Eu tenho aqui, ó, raiz de 7, também tenho aqui raiz de 7. Então, eu posso simplesmente resolver, ó. Quando não tem nada aqui como coeficiente, a gente considera 1. 1 a raiz de 7 com mais 5 raiz de 7, a gente vai encontrar 6 raiz de 7. E agora a parte de multiplicação e divisão, certo? Quando você tem, pessoal, uma divisão ou uma multiplicação envolvendo radicais de mesmo índice, ó, o índice é o númerozinho que fica aqui, certo? Nesse caso, quando não tem índice aqui, a gente sabe que é uma raiz quadrada, o índice é 2. Então, a gente pode colocar isso aqui dentro de um mesmo radical. Então, vou escrever nessa forma aqui, ó. Raiz de 50 sobre a raiz de 2, certo? Lembrando que eu escrever assim na forma de fração, pessoal, é a mesma coisa que eu estar representando uma divisão, certo? Aí nós temos aqui, ó, a raiz de 50 dividido por 2. Quanto é a raiz de 50? Quanto é 50 dividido por 2? 25. Então, agora observe que eu tenho raiz quadrada desse número, né? E a raiz quadrada de 25 é o número 5. Na multiplicação, pessoal, a gente pode fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente, ó. Se eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso colocá-las dentro de uma única raiz, ó.
já que os índices aqui são iguais. E aí eu vou ficar aqui, 3 vezes 3, 9. Que é a raiz quadrada de 9? 3. Agora observe aqui na letra C, que eu posso fazer também o mesmo processo. Colocar os dois valores dentro de uma raiz só. 2 vezes 3 vai dar a raiz de 6, mas o 6 não tem uma raiz exata, né? Então, observe que o resultado, ele continuou sendo um número irracional. Observe que no exemplo B, eu multipliquei dois números irracionais, porém eu obtive um número racional. Aqui não, aqui eu multipliquei dois números irracionais e continuei tendo um irracional. E para fechar, eu posso também colocar essa raiz aqui, ó, ficaria a raiz de 5 sobre 2. Observe que 5 dá para dividir por 2, mas daria um número decimal e esse número não teria raiz exata. Então, a gente pode deixar ele nesse formato aqui mesmo, certo? Aí, qual é a relação existente entre o item A e o item D, né? É que no item A, quando eu dividi dois números irracionais, eu obtive um número racional. Só que aqui no item D, eu dividi dois irracionais e continuei tendo um irracional. E aí, qual é a conclusão que a gente tira disso, ó? É que o conjunto dos números irracionais, ele não é fechado em relação a nenhuma das operações. Ou seja, se você efetuar adição, subtração, multiplicação, qualquer uma operação básica com irracionais, não necessariamente você encontrará um outro número irracional. Então, por isso que a gente diz que ela não é uma operação fechada, tá? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam bom proveito, que vocês tenham gostado desse formato. Eu estarei compartilhando esse material em PDF para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar na escola e tirar a dúvida. No mais, é isso e muito obrigado.